ataviados diante daquele que nos chamou, diante daquele que nos resgatou, da maneira que Ele deseja. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, meu amado? Você não pode andar como você quer, você não pode andar como o mundo determina, você tem que andar com as tuas vestes segundo a vontade de Deus, que é digno de receber toda a adoração. Então, manter as minhas vestes brancas, me manter ataviado, é a responsabilidade que eu e você temos, enquanto tivermos vida. Diga comigo, é a minha responsabilidade manter as minhas vestes brancas. E é por isso que a gente vem na igreja, é por isso que a gente busca a Deus, é por isso que a gente ora a Deus, é por isso que a gente chora, é por isso que a gente se quebranta na presença de Deus, porque quando você se quebranta, a glória de Deus ela desce sobre a tua vida. Quando você se quebranta, quando você quebranta o teu coração, o sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo o pecado, Ele lava as tuas vestes, Ele te purifica e Ele te mantém vivo. Diga glória a Deus. Manter as minhas vestes brancas somente através do sangue de Jesus. Então diga: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Pode vir, Senhor. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta noite, amém? Vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Glória a Deus. Todas as vezes que você vier à casa de Deus, todas as vezes em que você entrar por essas portas, todas as vezes em que você estiver aqui, neste lugar, que as tuas vestes, que você venha buscar manter as tuas vestes desta forma, brancas. E como é que a gente mantém as nossas vestes brancas, pastor? Através do sangue de Jesus. Glória a Deus, amado. É quando você tem comunhão com Jesus, que você santifica a tua vida e se mantém ataviado segundo a vontade do Senhor. Diga assim comigo: é através de Jesus. Diga bem alto: é através de Jesus que eu me mantenho ataviado na presença de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez então bem forte a Jesus nesta noite, amém? Deixa eu pedir uma coisa para você. Pegue nas tuas mãos a palavra de Deus, amém? Pegue nas tuas mãos a palavra. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus que vai ser lida nesta noite. E nós estamos aí fazendo, não é, uma sequência, um estudo em sequência, falando acerca da armadura de Deus. Pastor, por que é tão importante eu buscar, por que é tão importante eu tomar posse da armadura de Deus? Porque a armadura de Deus, elas são ferramentas, elas são armas espirituais, que vão me capacitar a lutar contra o diabo, lutar contra o inferno, para que eu venha manter as minhas vestes brancas na presença do Senhor. Glória a Deus, amado. Diga assim comigo, ó: Deus me chamou, diga mais alto, diga: Deus me chamou para andar com vestes brancas. Amém, amados? Deus nos chamou para quê? Para nós andarmos com vestes brancas, para sermos santos na sua presença. Mas a todo instante, a todo momento, Satanás ele tenta contra as nossas vidas. Ele tenta nos derrubar, ele tenta nos fazer pecar. Para quê? Para que pecando, ele venha sujar as nossas vestes. Então, quando eu me imuno da armadura de Deus, quando eu tomo estas armas espirituais e faço delas instrumentos, ferramentas na minha vida, eu estou lutando contra as astutas ciladas do diabo. Para quê? Para que eu venha manter as minhas vestes brancas, para que eu venha me manter ataviado, para que eu venha me manter segundo a vontade do Senhor. Qual é o desejo do inimigo? É fazer com que eu me suje no pecado. Qual é o desejo do inimigo para a sua vida? É jogar você na lama, é sujar você com tudo aquilo que ele tem para te apresentar. Mas quando nós nos munimos da armadura de Deus, a gente luta contra as suas sugestões.
A gente resiste às suas investidas. A gente luta contra os dardos inflamados do inferno. E ao invés de a gente sujar as nossas vestes, a gente glorifica o nome do Senhor. Amém, amados? Então é importante você se munir da armadura, para que na guerra, na batalha, na luta, você venha resistir, fazer tudo e ficar firme. Diga comigo, resistir. Vamos lá, participa, diga resistir, fazer tudo e ficar firme. Esse o objetivo. E somente a armadura de Deus ela vai nos possibilitar isso. Na quinta-feira passada a gente ministrou a primeira mensagem, falamos acerca dos lombos cingidos na verdade. Aí no domingo, excepcionalmente no domingo passado de Santa Ceia, nós ministramos acerca da couraça da justiça. O que é o cinto da verdade? O que é a couraça da justiça? São ferramentas, são instrumentos, são armas que fazem parte desta armadura espiritual, que uma vez que eu tomo essas armas, uma vez que eu as uso, eu luto não contra a carne, não contra o sangue, eu não luto contra o vizinho, contra o pai, contra a mãe, contra o marido, contra a esposa, não. Mas eu vou lutar contra o inimigo que se levanta contra mim. Volto a dizer, o que o inimigo quer? O que Satanás quer? Te jogar na lama, sujar as suas vestes. Mas quando você se mune das armas espirituais, quando você tem entendimento de que aquilo é uma seta, de que aquilo é o diabo tentando fazer você pecar, e quando você se arma dessa armadura, luta e resiste e vence, o nome do Senhor é glorificado. Então, como nós falamos, quinta-feira pregamos acerca dos lombos, domingo pregamos a respeito da couraça, e hoje nós vamos falar acerca da terceira peça dessa armadura, que ela fala dos calçados. Então vamos comigo, Efésios capítulo 6, vamos ver aqui o que diz a partir do versículo de número 13, carta aos Efésios capítulo 6, a partir de agora procura não conversar, procura não se movimentar, a partir de agora você vai prestar assim toda a atenção possível na palavra de Deus. Carta aos Efésios capítulo 6, verso 13, diz assim a palavra de Deus: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Eu posso ouvir um glória a Deus aí nessa noite, amém? Os meus pés precisam estar calçados, pastor, numa batalha? Precisam. Os meus pés precisam estar protegidos numa batalha, pastor? Precisam. Porque se os teus pés não estiverem protegidos, guardados, fundamentados, de maneira a trazer equilíbrio para o seu corpo, qual vai ser a tendência? A tendência é no decorrer da batalha você tomar atitudes desequilibradas. A tendência é você no decorrer das lutas, você tomar decisões fora do padrão. Por que a gente vê tantas pessoas desequilibradas nas suas decisões, desequilibradas nas suas escolhas? Por quê? Porque não estão bem calçadas, não estão bem fundamentadas. Uma pessoa que não tem um fundamento, uma pessoa que não está alicerçada, a tendência dessa pessoa é, diante das situações, ela desmoronar. O próprio Senhor Jesus, ele disse que ele compara o homem que ouve a palavra e pratica ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ou seja, que faz da rocha o seu fundamento. Os meus pés, assim como os seus pés, eles precisam estar fundamentados, eles precisam estar firmes, porque senão você não consegue ter equilíbrio para lutar. O guerreiro, ele precisava de estabilidade, ele precisava de equilíbrio para que ele pudesse segurar a espada. O guerreiro, ele precisava de equilíbrio para que ele pudesse segurar o escudo. Ele precisava de equilíbrio para que ele fosse e contra-atacasse o inimigo. E a coisa mais importante que os pés bem calçados nos proporcionam é equilíbrio. E é sobre isso e algumas outras coisas que Deus ele quer falar com você nessa noite. Glória a Deus, amados. Eu acredito que Deus vai falar conosco. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Repitam comigo: e calçados, mas repita bem alto, bem forte, vamos lá, diga: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Levanta a tua mão e diga assim: eu preciso estar calçado na palavra. Glória a Deus. Estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai todo-poderoso, Pai querido, Deus amado, nós já louvamos o teu nome, sentimos a tua presença, fomos ministrados, ó Deus, através de cada cântico, através da adoração, mas esta noite essa pessoa está aqui porque ela precisa de algo mais, ó Deus. Ela precisa da direção, ela precisa do fundamento, ela precisa da tua palavra, para que ela venha ser bem sucedida em todas as decisões que ela tomar, para que ela possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo o que precisa ser feito, esta pessoa ainda permanecer de pé, essa pessoa ainda permanecer firme. Então, em nome de Jesus, nos ensina agora, Senhor, essa pessoa que separou um tempo da sua noite para estar aqui, fala, Senhor, com cada um de nós, jogando por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo que tentasse opor a esta palavra, e que ao sairmos daqui, mais do que um calçado comum nos nossos pés, que saiamos alicerçados, calçados, protegidos pela tua palavra, Senhor. Então fala com cada pessoa nesta hora, fala conosco, Deus, neste lugar. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dar glória a Deus aí, ó. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Dê para Ele a tua melhor salva de palmas. Diga glória, glória, glória a Deus. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Senta por favor aí no teu lugar. Como a gente costuma sempre pedir, por favor, procura não conversar agora, mas olhe para cá, olha para cá, olha para frente, para que você venha compreender a palavra. Você sabe que a primeira coisa que veio à minha mente, no momento em que nós vimos este texto, primeira passagem que o Espírito Santo trouxe ao nosso entendimento, foi um conselho que o próprio Senhor Jesus, ele havia dado numa certa feita aos seus discípulos. Conta-nos o Evangelho que Jesus, ele estava falando com os seus discípulos acerca de algumas coisas. Eu até lembrei da pastora Andréia nessa semana. Quando eu vi a pastora Andréia fazendo a live, eu falei: meu Deus, parece que Deus assobiou ali no ouvido dela muitas das coisas que a gente ia falar aqui. E uma das coisas que o Espírito Santo usou a vida dela para falar, e vai me usar também para falar, é acerca da questão dos escândalos, né? Conta nos evangelhos que Jesus estava conversando, batendo um papo ali com os discípulos. Jesus estava falando acerca do pecado, estava falando acerca dos escândalos que seriam necessários para que as escrituras se cumprissem. Só que no meio da conversa, no meio dos comentários, no meio das recomendações que Jesus estava dando ali, Jesus, ele vai dar um conselho que eu posso dizer para você que foi bem duro, sabe? Mas eu quero que você acompanhe. Deixa marcado Efésios, vamos ver comigo essa palavra. Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Veja o que Jesus, ele vai falar aqui a partir do versículo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6, diz assim a palavra. Abra os ouvidos, preste atenção. Mas qualquer pessoa, qualquer um, seja um grande ou pequeno, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então olha o que Jesus está falando aqui. O camarada que com as suas atitudes, ele traz escândalo a um dos pequeninos do Senhor, para essa pessoa que escandaliza, melhor seria que se lhe amarrasse uma mó de azenha. Você sabe que uma mó de azenha é uma pedra de moer, né? É uma pedra de moer. E essa pedra, ela é girada com a força da água, né? Com a força da energia cinética, energia de movimento. Então olha o que Jesus está dizendo aqui. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, é melhor que essa pessoa se afogasse. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier.
Portanto, se a tua mão, olha só o conselho pesado que Jesus vai dar. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, o que faz, igreja? Quem faz? O que faz, igreja? Corta-o. Caramba, mas que radical, hein? Pois é, corta-o e atira-o para longe de ti, pois melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançado no lago de fogo. E se o teu olho te escandalizar, o que faz com o olho, igreja? Arranca-o, atira-o para longe de ti, pois melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no inferno. É claro que Jesus ele está falando aqui de uma maneira metafórica. Jesus ele não quer que você corte as suas mãos. Jesus ele não quer que você arranque os teus pés. Jesus ele não quer que você chegue em casa e meta uma faca no olho e arranque o seu olho fora. Nada disso. Jesus está falando de uma maneira metafórica, porém acerca de algo muito sério. Jesus está dizendo: ai daquele por quem o escândalo vier. Pois para essa pessoa seria melhor que ela amarrasse uma pedra de moer e fosse lançada no mar, do que causar escândalo a um dos meus pequeninos. E o que te faz trazer o escândalo? O que te faz pecar? É a tua mão? Então se a tua mão, corta. O que te faz pecar? É o teu pé? Então se é o teu pé, corta. Porque é melhor você entrar na vida coxo, do que manter os teus dois pés e com eles caminhar para o inferno. Então quando Jesus ele fala aqui, presta atenção, a respeito de escândalos, Jesus ele está se referindo a quê, gente? Vamos pensar, qual é o conceito de escândalo? No sentido natural, escândalo é tudo aquilo que gera indignação por ser contrário à moral e aos bons costumes. Então presta atenção, vamos entender o que é um escândalo. É tudo aquilo que causa indignação por ser contrário à moral. Então tudo aquilo que o homem faz que é contra a moral, tudo aquilo que a pessoa faz que é contra os bons costumes, é denominado de escândalo. O escândalo ele é o sentimento causado por condutas que fogem a uma normalidade. O escândalo é tudo que foge. Repita comigo, diga assim: o escândalo, vamos participar, diga: o escândalo é tudo aquilo que foge à normalidade das regras de conduta. Amém? Só que se a gente pegar essa definição e trouxer para o espiritual, não é muito diferente. O escândalo naquilo que diz respeito à vida espiritual é a mesma coisa. Espiritualmente falando, escândalo é todo o obstáculo que o homem com a sua conduta coloca no caminho de uma outra pessoa. É tudo aquilo que eu faço que faz com que o outro caia. É tudo aquilo que eu faço que faz com que o outro peque. O escândalo é o resultado de condutas que fogem ao padrão da palavra de Deus. Então a palavra de Deus para o cristão é a nossa guia. A palavra de Deus para o cristão, ela é a nossa regra de conduta. Qualquer coisa que eu fizer fora da palavra, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar praticando o quê? Eu vou estar cometendo um escândalo. Por quê? Porque a minha regra está na palavra. Se eu fujo da palavra, eu estou escandalizando. Eu vou te dar alguns exemplos simples para você entender. Por exemplo, se eu como pastor, eu devo a Deus e o mundo. Eu sou pastor, mas eu devo a todo mundo, não pago, sou caloteiro. Então, ainda que o povo da igreja não saiba de nada, ainda que a minha esposa, ainda que a minha família não saiba de nada, mas para aquelas pessoas para quem eu devo, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo um escândalo. Por quê? Porque a pessoa vai dizer assim: poxa, olha lá, é pastor, mas não paga, compra e não paga, pega dinheiro emprestado e fica devendo. Ou seja, para aquela pessoa a quem eu estou cometendo aquele erro, eu estou trazendo um escândalo. Amém, amados? Olha só, a palavra de Deus, ela nos diz o quê? A palavra de Deus é o nosso manual, é o nosso manual de conduta. Romanos capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus ela diz assim, ó: a ninguém devais.
qualquer coisa. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Diga glória a Deus. Então, meus amados, eu tenho que ser praticante do amor, eu não posso dever. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Então, tirando isso, eu não posso ficar devendo às pessoas. Eu não posso pegar e não pagar, porque senão eu estou trazendo um escândalo. Vou te dar um outro exemplo para você entender. O camarada é crente, mas ele vive na mentira. Mas conta mentira que é só graça. É tanta mentira que ele passa a acreditar nas próprias mentiras que ele conta. O camarada é mentiroso, o camarada rouba, o camarada adultera. O fato dele fazer essas coisas, ainda que no oculto, vai trazer escândalo para quem sabe que ele está mentindo. Ele pode esconder das pessoas, mas para quem ele mente, com quem ele adultera, com quem ele pratica o erro, ele está trazendo um escândalo. Até porque a própria palavra diz o quê? Que nada há em oculto que não venha a ser revelado. Então, por mais que você faça coisas ocultas, sempre alguém vai saber. E para essa pessoa, você vai estar trazendo escândalo. A pessoa, por exemplo, que tem o costume de dar a sua palavra, mas ela não cumpre com a palavra. Ela dá a sua palavra, mas ela não cumpre com compromissos. O que ela está fazendo? Ela causa escândalo. Porque o que o nosso manual de fé diz? Seja, porém, o vosso falar o que, igreja? Sim, sim, e não? Porque o que passa disso é o que? É de procedência maligna. Então, resumindo, o que é o escândalo, gente? São todas as atitudes contrárias à palavra de Deus. Mesmo coisas que aos nossos olhos pareçam pequenas, mas se é contra a palavra de Deus, eu estou escandalizando alguém. Se é contra a palavra de Deus e eu mesmo assim pratico, eu estou gerando esse escândalo. Amém? A palavra de Deus é a minha bússola. A palavra de Deus, ela é a minha regra de vida. A palavra de Deus, segundo o salmista, lá no Salmo 119, versículo 105, ela é lâmpada para os meus, e ela é luz para o meu caminho. Só que uma vez que os meus pés não estão iluminados pela palavra, uma vez que os meus pés não estiverem fundamentados na regra de vida que é a palavra de Deus, qual é a tendência da pessoa? É viver uma vida de escândalos. É viver uma vida de desobediência a Deus. Eu não vi ninguém falar sobre isso. Nunca ouvi uma pregação sobre isso. Mas deixa eu te contar aqui uma verdade espiritual. Quando você desobedece, você não só desobedece, mas você escandaliza. Glória a Deus, igreja. Diga assim comigo: a minha desobediência traz escândalo. E o que Jesus acabou de dizer no texto que a gente leu? Ai daquele por quem vier o escândalo. Então, se você conta uma mentirinha, é só uma mentirinha. Não, não é uma mentirinha, você está praticando um escândalo. E o que Jesus ele diz acerca do escândalo? Melhor seria que você amarrasse uma mó de azenha no pescoço e se lançasse no mar, do que escandalizar a um dos meus pequeninos. Então, olha como a coisa é séria. Olha como é que a coisa é séria. O salmista ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a pessoa que não é iluminada, que não tem os seus pés iluminados na palavra de Deus, a pessoa que não tem os seus pés fundamentado na palavra de Deus, ela vai desobedecer, consequentemente ela vai praticar escândalos. E a consequência das suas desobediências, dos seus escândalos, é morte. Aí Jesus, de maneira radical, ele vai dar uma solução. Pô, pastor, eu tenho desobedecido a Deus à beça. Então quer dizer que as minhas desobediências trazem escândalo? Sim. Quando você mente, você está desobedecendo e praticando escândalo. Quando você rouba a Deus, quando você é infiel, você está desobedecendo a Deus e você também está escandalizando. Quando você xinga palavrão, quando você faz fofoca, quando você faz um monte de coisas erradas, você não está só pecando, não está só desobedecendo, mas você está gerando escândalo.
Aí o que Jesus ele diz? Qual é a solução para isso? Volta lá, Mateus 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, o que Jesus manda fazer, igreja? Corta-o, atira-o para longe de ti, pois melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Glória a Deus, querido. Então o pecado que você comete, o pecado que eu cometo, o pecado que nós cometemos, ele não é ruim só para... não, mas eu estou pecando, mas sou eu que estou fazendo. Eu estou fazendo... Quando eu fumo, eu só estou fumando a mim. Eu só estou fazendo mal para mim. Quando eu prostituo, eu estou usando o meu corpo. Eu só estou fazendo mal para mim. Não. Quando você peca, o teu pecado faz mal a você e gera escândalo para os outros. E qual é a consequência do teu pecado que faz mal a você e escandaliza os outros? O que Jesus manda fazer? Se a tua mão te faz pecar, então corta fora. Porque é melhor você entrar maneta no céu do que ter as 2 mãos e ir para o inferno. O que te faz escandalizar o teu pé? Então corta o teu pé fora. Porque é melhor você entrar coxo do que com os seus 2 pés, você ir para o inferno. Meu querido, e quando eu comecei a olhar isso aqui na palavra, eu comecei a estremecer. Porque quantos de nós, amados, que pelo fato de ainda não termos uma vida dirigida totalmente pela palavra de Deus, quantas pessoas que por não serem dirigidas à luz da palavra, por não terem os seus pés dirigidos e fundamentados na palavra, quantas e quantas pessoas, amados, que estão pecando, estão errando, estão escandalizando, e estão trazendo males para as suas próprias vidas. Talvez, amado, você está aqui e os teus pés têm te levado por caminhos de dores. Pastor, quantas e quantas das vezes eu não quero fazer determinada coisa, mas quando eu vejo eu já estou fazendo. Por quê? Porque os teus pés estão te conduzindo a caminhos de mortes. Quando eu não tenho a minha vida fundamentada na palavra de Deus, os meus pés, eles me levam para aquilo que é fora da vontade de Deus. Eles me levam para a mentira, eles me levam para o vício, eles me levam para o mal, para a malignidade. Por quê? Porque a palavra de Deus não é o meu fundamento. Se a palavra de Deus não for meu fundamento, os meus pés só vão me levar para o erro. E por mais que a pessoa, na própria força, ela tente resistir, por mais que a pessoa, na sua própria força, ela tente lutar para fazer o bem, como disse Paulo, né? O mal que ela não quer é o que ela acaba fazendo. Por mais que você diga, não, a partir de hoje eu não vou mais prostituir, mas não adianta. Se a tua vida não está fundamentada na palavra de Deus, você vai dizer que não vai prostituir, mas quando você vê, você está caindo lá no erro de novo. A partir de agora eu nunca mais vou fumar, pastor. A partir de agora eu nunca mais vou mentir. A partir de agora eu nunca mais vou beber. Pois é, mas se a tua vida não está fundamentada na palavra de Deus, você fala, mas daqui a pouco está lá você fazendo de novo. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem sido base para os seus pés. E quando a gente chega nesse ponto, de não conseguir dominar os nossos pés, quando a gente chega nesse ponto dos pés nos levarem para onde a gente não quer, quando a gente chega nesse ponto do pecado ser tão forte na nossa vida, que a gente não consegue controlar. Pastor, eu não quero mentir, mas quando eu vejo a mentira sai. Eu não quero beber, mas quando eu vejo já tem gente colocando cerveja no meu copo, quando eu vejo já estou fazendo. Pastor, eu não quero prostituir, mas a mulher me dá mole. Aí eu vou lá e daqui a pouquinho eu já estou ali olhando para o rabo de saia. Quando a gente chega a esse ponto, dos nossos pés nos levarem para caminhos de morte, sem que a gente queira, mas quando a gente chega, só tem uma solução. Qual é a solução? Jesus falou. É o teu olho que te faz pecar? Arranca teu olho fora. Porque é melhor você entrar cego ou sem um olho no céu do que ter os teus 2 olhos e ir para o inferno. Amém? A princípio, olha para mim aqui. A princípio, a solução que Jesus dá é pesada. Só que diferente de Jesus, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma alternativa melhor. Amém?
Ele vai nos dar uma escapatória melhor. Em vez de arrancar minha mão, em vez de arrancar o meu olho, em vez de eu arrancar o meu pé, o apóstolo Paulo diz assim, ó: em vez de você arrancar o teu pé, sabe o que você faz? Calça o teu pé na preparação do evangelho da paz. Porque se o teu pé estiver calçado na palavra, porque se o teu pé estiver fundamentado na palavra, ainda que o pecado venha, ainda que a tentação venha, você não vai cair, porque os teus pés estarão alicerçados e fundamentados na palavra. Você pode dar glória a Deus aí no teu lugar, amado. Pode aplaudir também bem forte ao Senhor. Quando você calça o teu pé na palavra, você não morre. Quando você calça o teu pé na palavra, você não morre, você vive. Quando eu calço os meus pés na preparação do evangelho, ao invés do tormento e da tribulação de ser dirigido pelo pecado, o evangelho que calça os meus pés, ele traz paz para a minha vida. Diga glória a Deus. Efésios capítulo 6, volta lá, texto inicial. Carta aos Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar. E quando nós acabarmos de pregar essa sequência de mensagens, você precisa ter isso muito bem definido no seu coração e na sua mente. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, para você vencer essa batalha, portanto, faz o seguinte: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, para que os teus pés não levem aonde o pecado quer, mas os teus pés vão te levar para o centro da vontade do Senhor. Você pode abrir a tua boca e glorificar. Quando você calça os teus pés no evangelho, você faz a vontade de Deus. Quando você calça os teus pés no evangelho, a carne perde força. Qual é o conselho que Paulo está nos dando aqui? Que numa batalha espiritual, onde para vencer, temos a necessidade de nos mantermos firmes. Na batalha espiritual, onde para ser vitorioso eu tenho que permanecer de pé. Olha o que ele está dizendo aqui: os nossos pés não podem manquejar. Diga assim: os meus pés. Diga bem alto, diga: os meus pés não podem manquejar. Eles precisam estar calçados, eles precisam estar firmados, eles precisam estar protegidos, eles precisam estar estabilizados em algo sólido. E a única coisa na terra capaz de nos fundamentar, de trazer estabilidade, firmeza, proteção para os nossos pés, é a palavra de Deus. Glória a Deus, amado. É quando você se calça da palavra, é quando você se veste, é quando você veste os teus pés da palavra, ou seja, é quando a palavra de Deus, ela faz parte da tua vida, que ela vai te guiando pela vontade de Deus, pelos caminhos corretos. Amém, amados? Quando nós estamos calçados na palavra, nem os nossos pés, nem a nossa vida vão servir de escândalos. Diga glória a Deus aí, amados. Por que as pessoas vivem dando escândalo? Porque não estão na palavra. Está descalça, não está firmada, não está fundamentada. É por isso que faz doidice. Porque quando você fundamenta os teus pés na palavra, quando você se calça da palavra, meu irmão, mesmo diante das situações contrárias, a palavra de Deus, ela te traz equilíbrio. A palavra de Deus, ela faz com que você esteja sóbrio no meio da tempestade. O vento está soprando de um lado, o vento está soprando do outro, está todo mundo balançando, está todo mundo caindo, mas quem está firmado na palavra fica reto, fica posicionado, fica de pé, porque a palavra de Deus é a base que nos fundamenta para a vitória. Aleluia! Quando nós estamos na palavra,
mesmo na tribulação a gente tem paz. Amém, amados? Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Sabe aquela paz que não depende de circunstâncias para existir? Aonde o circo está pegando do fogo, a coisa está preta, mas você está em paz. Essa paz é fruto de quê? De pés calçados na palavra do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Talvez você está aqui hoje, talvez as lutas, os problemas, as circunstâncias, talvez elas tenham provocado em você um desequilíbrio emocional tão grande, mas tão grande. Pastor, às vezes eu me vejo diante de situações e às vezes eu me exalto, eu começo a falar alto, eu começo a perder o controle, eu começo a gritar, eu sou crente, mas eu começo a agir de maneira estranha. O que é isso? É desequilíbrio. E tem muito crente, amado, que diante das situações está agindo assim. Camarada é crente, mas quando fala da doença. O camarada é crente, mas quando vem a possibilidade de perder o emprego. O camarada é crente, mas quando vem o problema, a pessoa se descabela, a pessoa se desespera, a pessoa se desequilibra completamente. Tem muito crente assim, amados. E por que as pessoas estão assim? Porque é no momento da luta que eu tenho que estar calçado no Evangelho. Diga glória a Deus. É no momento da luta que eu tenho que dizer assim: está tudo pegando, está tudo ruim, está tudo difícil, mas a palavra de Deus, ela me diz que eu sou mais do que vencedor. A palavra de Deus me garante que no Senhor eu tenho vitória. Então levanta a tua mão, abra a tua boca e começa a glorificar, meu irmão, porque através da palavra Deus te faz vencedor. Pode aplaudir bem forte aí ao Senhor. Através da palavra Deus te dá vitória, mas tem que calçar ela. Se a palavra de Deus não for o fundamento da sua vida, se a palavra de Deus não for a base da sua vida, se a palavra de Deus não fizer parte da tua vestimenta, amado, não adianta. Quando vier o problema, você vai se desesperar. Quando vier o dia mau, você não vai ficar firme. Olha o que Paulo está falando: tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que a gente precisa da armadura de Deus? A gente não precisa da armadura de Deus quando tudo está bem, não. Diga assim comigo: a armadura de Deus, repete bem alto aí, diga: a armadura de Deus é para resistir no dia mau. Sabe no dia que o dinheiro acaba? Sabe no dia que a doença veio? Sabe no dia que você é mandado embora do emprego? Sabe no dia que você é traído? Sabe aquele dia em que tudo está dando errado? É para esse dia que a armadura de Deus ela vem. E você precisa ter os teus pés. Nesse dia, é o dia em que mais você precisa ter os teus pés calçados na palavra. Amém, amados? Mas tem tanta gente desorientada, amados. Tanta gente desequilibrada. Em vez de dobrar o joelho e orar, a pessoa se descabela, a pessoa passa mal, vai para o hospital com palpitação, quase morrendo, a pressão alta. Meu irmão, fundamenta os teus pés na palavra de Deus, porque Deus vai trazer paz ao teu coração quando a palavra for o teu quando a palavra for o teu fundamento. Diga glória a Deus aí. Olha o que diz aqui o versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir quando, igreja? No dia, e havendo feito tudo, fica firme. Diga glória a Deus. Que tudo é esse? Que tudo é esse, pastor, que a gente precisa fazer e que a armadura de Deus nos torna possível fazer? Que tudo é esse? A vontade de Deus, amado. Quando a gente toma a armadura de Deus, a gente resiste no dia mau. E tudo que a gente precisa fazer, a gente não deixa de fazer. A gente não deixa de buscar, a gente não deixa de orar, a gente não deixa de louvar, a gente não deixa de ir à igreja, a gente não deixa de dar glória a Deus, a gente não deixa de ser fiel. A gente faz tudo e fica firme. Diga glória a Deus.
Quantos crentes que quando o bicho pega, a pessoa, não, estou muito triste, não vou na igreja. Pastor, me desculpa, eu estou tão aborrecido que hoje eu não vou na igreja. Pastor, veio aquela luta, veio aquele problema, eu estou tão aborrecido, eu estou tão chateado, eu estou tão triste, eu estou tão amargurado, eu estou tão isso, eu estou tão aquilo que agora eu não vou, não quero saber de ir na igreja. Hoje eu não vou na rede, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou evangelizar, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou cantar. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ou seja, você não vai deixar de fazer nada por causa do problema. Sabe por quê? Porque o teu pé está fundamentado, está alicerçado, está firme na rocha, que é a palavra de Deus. Pode aplaudir aí ao Senhor. Você não vai deixar de buscar a Deus, porque você está fundamentado. Diga assim comigo, quem deixa... Repete bem alto, diga, quem deixa de fazer a vontade de Deus, é porque não está fundamentado, é porque não está calçado. Crente que não está calçado, é cheio de mimimi. Não posso, porque eu estou descalço. Vou pisar na pedra, vai machucar meu pé. Hoje o dia não está legal. É crente cheio de mimimi. Não, pastor, estou muito triste para louvar hoje. Hoje era o meu dia de pregar, mas não vou pregar. Eu não estou me sentindo bem para pregar. Irmão, você vai fazer tudo o que tem que fazer. Tu vai resistir no dia mau, e tu vai ficar firme. E vou te dizer uma coisa, o dia em que você está pior, é o dia em que quando você abrir a tua boca, Deus vai se manifestar nessa terra. No teu pior dia, será o melhor dia para Deus te usar. A palavra bem forte ao Senhor, no teu pior dia, será o melhor dia para Deus te usar. Diga glória a Deus. É naquele dia que você não quer, é naquele dia que não dá, é naquele dia que está difícil. Não, mas eu estou calçado no evangelho, eu vou lá, eu creio em Deus. Aí Deus vai, abre os céus da igreja através da tua vida. Quem já passou por essa experiência aqui? Eu já tive essa experiência várias vezes. Deus chegar e dizer, meu Deus, como é que eu vou pregar hoje? Meu Deus. E eu tinha que pregar, fazer oração de libertação, fazer louvor. Eu tinha que fazer tudo, eu tinha que agarrar, bater o escanteio, voltar, cabecear, bater o pênalti. Meu irmão, terrível. E naquele dia que eu estava mal, era o dia que Deus descia a glória. Amém, amados? Mas por quê, pastor? Porque você se superava porque você era o super-homem? Não vinha de mim, vinha da armadura que estava sobre a minha vida, vinha do sapato que calçava o meu pé, que trazia luz para o meu caminho e me fortalecia. Diga glória a Deus. Amém, amados? Olha o exemplo de Saul. A Bíblia diz que Saul, ele tinha tudo para se tornar o maior rei que Israel já teve. Saul tinha tudo para ser o cara. Só que ao contrário disso, sabe o que Saul vai se tornar? Um homem desequilibrado. Uma hora ele estava bem, outra hora ele estava mal. Uma hora ele louvava a Deus, outra hora ele não louvava a Deus. Uma hora ele amava Davi, outra hora ele queria matar Davi. Era uma pessoa complicada. Amém, amados? Mas por que ele apresentava esse estereótipo? Porque ele não estava nem calçado, nem apoiado e nem firmado no Senhor. A pessoa que não está calçada, apoiada e firmada na palavra é uma pessoa assim. Uma hora está tudo bem, outra hora está tudo mal. Uma hora ela diz, glória a Deus, eu vou caminhar, vou crer. Daqui a pouquinho ela já não crê mais, tá, né? Está descalço, o pé leva ela, o mesmo pé que leva ela para a igreja, vai levar ela daqui a pouco para o baile. Aí ela vai na igreja, daqui a pouco vai na macumba, daqui a pouco vai lá não sei aonde. E a pessoa vive a vida assim, ó, sendo levada, sendo conduzida por pés descalços, que não estão firmados em Deus. Amados, o homem, a mulher, a pessoa que vive sem Deus, faz doidices. Diga assim comigo, o homem sem Deus. Diga assim comigo, o homem sem a palavra
ele faz doidices, desequilibra e cai. Por que tem tanta gente caída? Dentro e fora da igreja, porque não tem gente caída só fora da igreja, não. Tem pessoas que dentro da igreja estão caídas. Por quê? Porque a pessoa está fora da palavra. Porque a pessoa insiste em viver a sua vida sem estar calçado da palavra. E aí a pessoa, ela faz doidices, se desequilibra e cai. Assim aconteceu com Saul. E talvez isso esteja acontecendo com você, meu irmão. Uma hora está tudo bem, outra hora você está... né? Uma hora você está cheio de fé, outra hora você está duvidando. Uma hora você acredita, daqui a pouquinho você já não acredita em mais nada. Mas olha a promessa que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Glória a Deus, amados. Não é daqui a... é nessa noite. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Abra comigo em Abacuque, no capítulo 3, no versículo de número 19. Abacuque, capítulo de número 3, versículo 19, a palavra de Deus, ela diz assim, ó. Recebe essa palavra sobre a tua vida. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés, sabe como? Como os das servas, Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Você pode aplaudir e glorificar e exaltar e acreditar e crer e tomar posse desta palavra, quando o Senhor é a tua força. Quando o Senhor é a tua força. Quando a palavra é lâmpada para os pés, quando o evangelho é o sapato nos teus pés, ah, meu irmão, o Senhor pega os teus pés e te faz andar sobre lugares altos. O Senhor, Ele pega você e coloca você em lugares que você não imaginaria, e Ele faz coisas com você que você jamais imaginou. Mas quando? Quando o Senhor é a minha força, e quando a sua palavra é o sapato dos meus pés. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, nós já estamos finalizando, logo após o batismo dele nas águas, Jesus estava prestes a enfrentar uma batalha espiritual muito grande. Por quê, pastor? Por que essa batalha que Jesus vai enfrentar seria grande? Porque apesar de ser uma batalha espiritual, a batalha que Jesus estava prestes a enfrentar era uma batalha que atingia, que afetaria o físico, o psíquico e o emocional. Diga assim comigo, físico. Fala alto, diga físico, psíquico e emocional. Você consegue imaginar uma batalha espiritual que afeta essas três áreas? Pois é. Jesus estava prestes a passar por isso. Uma batalha que afetaria o seu físico, o seu psíquico e o seu emocional. O físico por quê? Ausência de água, ausência de comida, iria afetar diretamente ao corpo dele. Jesus vai passar 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. Então imagina, Jesus estava fraco. A coordenação motor, não é porque Jesus é Deus que Jesus não sentia fome, que Jesus, não. A coordenação motora do corpo de Jesus não era a mesma. Então primeiro, ia afetar o corpo pela falta de comida. Iria afetar o psíquico, por quê? Porque o psicológico do Senhor Jesus precisaria resistir a todas as situações que cada uma daquelas tentações iria proporcionar. Vou te dar só um exemplo aqui. Quando você vai lá em Mateus 4 e que você vê a tentação de Jesus, por várias vezes você vai ver Satanás dizendo assim, se tu és o Filho de Deus. Quem já viu isso aqui? Levanta a mão. Quem já viu isso aqui? Né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Ora, Jesus sabia que ele era Filho de Deus. Glória a Deus, amados. Quem crê que Jesus sabia? Levanta a mão. Mas por que Satanás, ele toda hora falava, se tu és o Filho de Deus? Ele queria gerar o quê? Dúvida. Amém? Porque pare para pensar, qual é o pai que amando o filho vai jogar ele no deserto? Qual é o pai que amando o filho vai deixar ele 40 dias e 40 noites com fome? Então o diabo vai começar a trabalhar no psicológico de Jesus, assim como ele trabalha no psicológico de muita gente. Amém? Quantas pessoas não dizem assim, mas se Deus existisse, por que Deus permite que aconteça isso?
Puxa vida, se Deus existe, se Deus é Pai, se Deus me ama, por que Ele permitiu que acontecesse isso no meu casamento? Por que Ele permitiu que acontecesse isso na minha vida financeira? Se não fossem as coisas que Deus permitiu acontecer na minha vida, eu hoje não estaria aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Se não fossem os problemas, se não fossem as perseguições, se não fossem as lutas, se não fossem os desertos, eu não estaria aqui, em cima desse altar, pregando a palavra e glorificando ao nome do Senhor. O que significa isso? Significa que muitas das coisas que Deus permite, que não são agradáveis a nós, são coisas que Deus permite não para nos matar, mas para nos fortalecer. São coisas que Deus permite não para nos envergonhar ou nos matar, mas para nos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então essa batalha iria afetar o físico, porque Jesus iria ter fome. Essa batalha iria afetar o psíquico, porque o diabo ia trabalhar na sua mente, nas suas, iria trabalhar ali em cima das coisas que estavam acontecendo. E também seria uma batalha que afetaria o emocional, porque em cada tentação, Satanás iria instigar emocionalmente o Senhor Jesus a fazer coisas que ele teria capacidade de realizar, mas que não deveria. Glória a Deus, amados. O diabo vai tentar Jesus a fazer coisas que Jesus poderia fazer, mas não devia. Quem está entendendo passou aqui, diga glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que Jesus poderia transformar pedras em pães? Jesus conseguiria fazer isso? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Claro que ele poderia. Mas não é porque ele poderia que ele deveria. Amém? Você acha que se Jesus se atirasse lá de cima, você acha que ele não poderia dar ordem aos anjos e os anjos segurarem e ele não cair? Claro que ele poderia. Ele poderia, mas não deveria. Amém? Olha aqui, ó. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Posso ouvir um glória a Deus aí? Acho que você não entendeu, vou repetir. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Nem tudo que você tem capacidade para fazer diferente, você pode fazer. Porque se Deus está permitindo que as coisas sejam desse jeito, é porque Deus tem um propósito de que desse jeito o nome dele seja glorificado na tua vida. Então não atrapalhe o agir de Deus. Calça os teus pés no Evangelho e deixa o Senhor direcionar a tua vida. Jesus, sabendo com antecedência que essa batalha iria afetar os seus 3 âmbitos, o que Jesus ele resolveu fazer? Ele poderia usar qualquer outra estratégia, ele poderia usar qualquer outra arma, mas você conhece a palavra. Contra o diabo no deserto, o que Jesus vai fazer? Ele vai se calçar da palavra. Diga glória a Deus. A cada palavra, a cada tentação, Jesus vai trazer uma palavra. Transforme essas pedras em pães. Aí Jesus vai dizer, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí o diabo vai dizer, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece com os teus pés em pedras. Aí ele vai dizer, mas a palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, ele diz, olha, se você prostrado me adorar, te dou todos esses reinos do mundo. E aí Jesus ele vai mandar Satanás embora. Jesus vai liberar a palavra, o nome do Senhor vai ser glorificado, os anjos vão servi-lo, diga glória a Deus. Os anjos vão servir. Meu irmão, quando você se calça da palavra, Deus ele dá ordens aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar, para te fortalecer, para te levantar, para te dar vitória. Quando você se calça da palavra, a palavra de Deus que é lâmpada para o pé, que é luz para o caminho, a palavra de Deus te dá vitória. Por que o Espírito Santo está trazendo essa palavra ao nosso coração? Porque muita coisa que você passa na sua vida, muitas
muitos dos problemas que você vive são resultado de escolhas que você faz, são resultado de posicionamentos que você toma fora da palavra de Deus. Então, ao invés de eu resolver problemas, eu causo mais problemas para mim, quando eu faço escolhas fora da palavra. Eu causo escândalos através dos meus pecados. E o salário do pecado é o salário do pecado é Então o que acontece? Eu estou pecando, eu estou escandalizando e eu estou trazendo morte para a minha vida. Deus, nessa noite, Ele quer que você saia daqui com os teus pés calçados no Evangelho, para que você tenha paz no seu coração, para que no momento de você tomar as decisões em meio às tribulações, você não esteja ali, né? Totalmente desorientado, não, mas para que você seja sóbrio, para que você tenha equilíbrio, para que você venha fazer aquilo, não que vai saciar a tua vontade, mas que vai glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Glória a Deus. Mas existe um detalhe, que a gente falou na quinta-feira, que nós falamos no domingo, se eu não me engano, e eu vou falar hoje. E durante todas as mensagens que a gente pregar sobre a armadura, a gente vai dizer a mesma coisa. O que Paulo diz aqui, para finalizar? Carta aos Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 13. Está aqui para a gente encerrar, para a gente finalizar. Efésios capítulo 6. O que diz aí o versículo de número 13? Vamos ler juntos, repitam comigo, diga, portanto, mais alto, diga, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? O que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está dizendo? Portanto, tomai. Glória a Deus, igreja. Não é Deus que vai te dar a armadura, é você que vai tomar posse dela. Não é Deus que vai colocar a couraça no teu tronco. Não é Deus que vai colocar o cinto nos teus lombos, não. Não é Deus que vai colocar a palavra nos teus pés, não. É você que vai tomar posse da couraça. É você que vai trazer a verdade para a tua vida. E é você que tem que decidir calçar os teus pés no Evangelho para viver as promessas do Senhor. Amém? Diga assim comigo: a armadura não é dada, ou melhor, a armadura não é colocada, é tomada. Você entende isso? Eu vou orar para Deus colocar, não. Já está liberada. Posso ouvir um glória a Deus aí? Já está liberada. É você que tem que tomar posse. Se coloque de pé toda a igreja. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça o teu melhor nesta noite. Eu quero que você abra a tua boca aí no teu lugar. Isso, mas aplauda bem forte e diga glória a Deus. Amém? Eu quero pedir a você para colocar a tua mão sobre o seu coração.